Oi, galerinha, bom dia, tudo bem? Então vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos dar um rolê na aula de português? Então vamos lá. Aí vocês estão estranhando, por que a tia tá falando assim? A tia não fala assim? Pois bem, hoje nós vamos falar sobre linguagem formal e linguagem informal, ok? Linguagem formal e informal. Vamos saber a diferença que há entre esses dois tipos de linguagens. Mas antes, vocês irão fazer uma leitura de um diário, onde uma menina fala sobre a viagem que ela fez, as experiências que ela viveu. Vamos lá? Então, na página 24 e 25, é essa leitura. Na página 26, nós vamos entrar em tipos de linguagens. Nós temos a linguagem formal e a linguagem informal. Vamos saber a diferença dessas duas linguagens. Então, vou começar a falar com vocês assim. Quando vocês vão à praia, que tipo de roupa normalmente vocês usam para ir à praia? As meninas vão responder, eu coloco um biquíni da hora. Os meninos vão falar, eu coloco uma sunga de praia, ou um bermudão, ou um short. Legal. E agora, vocês usariam essa mesma roupa que vocês vão à praia para um casamento? Não, né? Claro que não, tia. Eu não vou colocar uma roupa de praia para ir a um casamento. Pois bem, então vocês, de acordo com a situação, de acordo com a cerimônia, de acordo com o lugar onde vocês vão, vocês têm uma determinada roupa para se apresentar, não é verdade? Então, assim é com o uso da linguagem. Eu posso usar um tipo de linguagem para me referir, para conversar com uma determinada pessoa e outro tipo de linguagem para me direcionar a outro tipo de pessoa. Então, tem diferença. Há uma linguagem mais espontânea, com mais intimidade, e tem outra linguagem mais séria, mais culta. E é isso que nós vamos falar. Quando eu converso com os meus amigos, eu costumo conversar de maneira espontânea, usando a minha linguagem comum no dia a dia. E quando eu vou a um determinado lugar onde eu não conheço a pessoa, eu não posso falar da mesma forma que eu falo com os meus amigos, empregando palavras de intimidades. Claro que não. Eu não posso fazer isso. Eu não posso usar palavras das quais eu uso com os meus amigos, que eu tenho intimidade, com uma pessoa que eu não tenho intimidade, que eu não conheço. Então, vamos lá. No número 1, existe um bilhete que foi direcionado para um determinado tipo de pessoa e outro, um tipo de bilhete com o mesmo conteúdo direcionado a um outro tipo de pessoa. Então, com base nisso, a tia vai ler. Bom dia! O aluno Carlos Machado de Souza, do 5º ano A, não vai à escola nos próximos dias porque está com conjuntivite. Ainda hoje levarei o atestado médico para justificar as faltas. Atenciosamente, Alberto Machado de Souza. Esse pai aqui, ele escreveu um bilhete para uma determinada pessoa. E esse mesmo pai escreveu um bilhete que tem o mesmo conteúdo, a mesma intenção para um outro tipo de pessoa. Vamos lá.
E aí, beleza? O Carlinhos tá zicado. Pegou uma conjuntivite e tá meio mal. Sem chance dele ficar perto dos colegas. Tem como avisar a galera aí? Quando puder, eu levo o atestado. Abração, Beto. Vocês perceberam que no bilhete A ele usou abreviaturas, ele usou uma linguagem mais íntima. Vocês observaram isso? Ele usou uma forma de gíria para se referir aos colegas do filho dele. Então, esses dois tipos de bilhetes, eles não têm a mesma linguagem. O primeiro, o bilhete 1, tem uma linguagem formal, aquela linguagem séria, aquela linguagem culta, onde não é empregado abreviaturas, não é empregado gíria e nem tampouco usa-se de intimidade. Agora, no bilhete 2, ele usou abreviatura de beleza, ele usou gíria quando ele se referiu galera, e também ele mostra que tem uma certa intimidade. Então, esse bilhete 2 é uma linguagem informal. A linguagem informal, ela é usada, ela é empregada quando nós temos intimidade com a pessoa. Agora, a linguagem formal, aquela que segue uma regra, uma norma padrão, que não há erros de pronúncia, não pode se usar abreviatura, não se pode usar gíria. Esse tipo de linguagem, nós damos o nome de linguagem formal. É uma linguagem que é empregada somente para as pessoas das quais eu não tenho intimidade, das quais eu vou me direcionar pela primeira vez, ou que eu não tenho intimidade alguma. Então, esses dois tipos de linguagens têm essa diferença. Eu só vou usar uma linguagem informal, uma linguagem mais espontânea, uma linguagem com mais intimidade com as pessoas das quais eu tenho intimidade, eu tenho proximidade. Agora, quando eu vou conversar, me referir a uma pessoa que eu não tenho intimidade, eu tenho que usar a linguagem respeitosa, a linguagem que segue uma norma padrão, sem erros, sem mostrar intimidade. Porque senão as pessoas vão achar que você, que nós somos o quê? Abusados, desrespeitosos. Então, essa é a diferença da linguagem formal para a linguagem informal. A linguagem formal, ela é uma linguagem onde eu uso com pessoas que eu não tenho intimidade. Então, eu tenho que me dirigir a ela de forma respeitosa, sem falar, sem pronunciar, pronunciar palavras erradas. Ou redução das palavras, que são as abreviaturas. Ou gírias, eu não posso empregar. Agora, numa linguagem informal, aquela que eu falo com as pessoas que eu tenho proximidades, aquelas pessoas das quais eu tenho intimidade, com os meus amigos, eu vou usar uma linguagem informal, aquela que mostra que eu tenho uma intimidade, uma liberdade com a pessoa, ok? Na página 27, eu quero que nós vamos ler juntos, olha aqui. Quando a linguagem de um texto é mais séria e procura seguir a norma padrão da língua portuguesa, dizemos que ela é formal, quando
quando nós falamos de uma maneira mais séria, sem intimidade. Essa é a linguagem formal. Agora embaixo. Quando a linguagem de um texto é mais espontânea, descontraída e não procura seguir a norma padrão da língua, dizemos que ela é informal. Mas existem textos que há uma mistura dos dois tipos de linguagens. Há momentos que eu vejo o uso da linguagem informal e há momentos que eu vejo o uso da linguagem formal. Então, quando é assim, quando há um texto em que as linguagens se misturam, nós dizemos que há predomínio da linguagem formal ou da linguagem informal, ok? Então, eu vou perguntar a vocês, Marcele, quando a gente liga a televisão e nós estamos vendo o jornal da Globo, que tipo de linguagem o repórter ele se dirige às pessoas? Ele se dirige com uma linguagem formal ou informal? Formal, porque ele usa a norma padrão da língua. Ele não se dirige às pessoas que estão assistindo de forma o quê? Íntima. Não. Ele se mantém respeitoso ali dentro da sua linguagem. Ele não usa gíria, ele não usa redução de palavras, ele não usa o texto dele com intimidade ao telespectador. Então, é uma linguagem formal, ok? Então, agora nós vamos para a página 28. Na página 28, nós vamos falar sobre gírias. Vamos lá? O que são gírias, tia? Gírias são expressões. Olha aqui, vamos lá na página 29. Aqui. Gírias são palavras ou expressões informais criadas por grupos de pessoas com características em comum, como os surfistas, como os skatistas, os pescadores e etc. Com o tempo, as gírias podem ser utilizadas por outras pessoas que não fazem parte do grupo que as criou. O que quer dizer isso, tia? Que as gírias é comum numa linguagem informal as pessoas usarem as gírias, empregarem as gírias. Mas aí a Lara vai falar assim, tia, mas você não falou que as gírias são empregadas em um determinado grupo, como por exemplo os surfistas? Os surfistas, eles usam tipos de gírias que só têm sentido para eles. E os skatistas? Também, eles têm um outro tipo de gírias que só tem sentido para eles. Mas com o uso constante dessas gírias, dessas palavras, as gírias saem desses grupos e fica comum a todas as pessoas, porque as pessoas já sabem os significados dela. Olha aqui. Mas antes de nós começarmos, a tia quer colocar aqui duas frases onde nós estamos empregando a linguagem formal, aquela linguagem que eu uso com as pessoas que eu não tenho intimidade, onde não há erro, tá? E não há gírias. Olha aqui. Linguagem formal. Nós compramos o uniforme do time. Aqui embaixo, você está bonita com esse vestido.
Estão vendo? Legal. Essa é uma linguagem formal. Vocês viram aqui que eu empreguei a língua, a norma padrão da língua portuguesa. Eu não usei gíria, eu não usei a linguagem de intimidade. Agora, olha essa linguagem aqui. São essas palavras, mas com o uso de intimidade, com o uso não seguindo a norma padrão da língua. Olha aqui, linguagem informal. A gente comprou o uniforme do time. Esse a gente aqui, ele está substituindo o pronome nós. Nós compramos o uniforme do time. Para usar na linguagem informal, eu substituí o pronome pela locução pronominal a gente. E o verbo concordou com essa locução pronominal aqui. Pronominal. Você tá bonitona com esse vestido. Você tá. Eu usei aqui a redução do verbo estar. Bonitona. Na linguagem formal, eu usei você está bonita. Eu não falei você tá bonitona com esse vestido. Essa frase aqui só cabe na linguagem o quê? Informal. Porque eu posso usar de quê? De espontaneidade. Pode ser de uma forma mais descontraída, ok? Então, a tia tá falando que na linguagem informal, que é comum o uso de gírias. E como a tia havia dito para vocês, que as gírias só têm sentido a um determinado grupo de pessoas com o mesmo objetivo, como são os skatistas, como são os surfistas, como são outros grupos aí. Então, as gírias que são empregadas só fazem sentido para eles, porque eles sabem os significados. Mas com o passar do tempo, a língua é tão viva, a língua portuguesa ela vai mudando, por isso que nós falamos que ela é uma língua viva. Ela vai se transformando. E aí essa linguagem sai do grupo específico e fica comum a todas as pessoas, porque todas as pessoas sabem empregar porque conhecem o sentido da gíria. Olha aqui, algumas gírias que fazem parte do momento em que vocês estão vivendo. Quem nunca ouviu falar sobre crush? Ah, aquele crush. Ranço. Ai, eu tô com ranço daquele menino. Trollar. Aqui, top. Poxa, fulano é top de linha. Está acima, né? Tá no topo. Trollar. Trollar é o quê? Zoar. Ranço é nojo, entediada, tá cansada. Ai, eu estou com ranço daquela cozinha, ou seja, eu estou com nojo daquela cozinha, estou cansada de ficar naquela cozinha. Crush é aquela paquera, aquela paixão. Então, isso daqui já são gírias que as pessoas, que a maioria das pessoas conhece, né? Então, se a maioria das pessoas estão conhecendo, então já saiu de um determinado grupo e já faz parte comum das pessoas. Entenderam? Entenderam mesmo? Então, muito bem. Então, já que vocês já sabem a diferença da linguagem formal, da linguagem informal, então vocês farão as páginas 24 até a página
30. O que vai acontecer? Na 31 e 32, vocês farão um relato de viagem. E, tia, o que é um relato de viagem? Se você vier aqui, ó, vocês vão saber. Olha aqui, ó. O relato de viagem é um texto que tem como objetivo compartilhar experiências vividas em uma viagem. Ou seja, vocês vão contar uma experiência vivida em um determinado passeio ou em uma determinada viagem que vocês fizeram, ok? Então, esse texto aqui, vocês vão fazer no caderno de português. Eu só quero com 2 parágrafos, não são 2 frases, tá, gente? 2 parágrafos. O parágrafo, ele começa uma ideia, conclui aquela ideia. Quando eu for começar uma nova ideia, né, dentro desse relato, é um outro parágrafo, ok? Então, vocês colocarão lá, produção de texto, página 31 e 32. E vão escrever um relato de viagem que vocês tenham vivido. Um passeio, o que aconteceu? Vocês vão compartilhar comigo. Ou seja, comigo, porque eu que vou ler, ok? E aí vai ficar registrado no caderno de vocês, porque quando nós retornarmos, eu espero o mais rápido possível, porque eu já estou triste demais pelo tempo que a gente está perdendo longe, porque esse seria o último ano com vocês. Olha só, gente, seria o nosso último ano e aconteceu isso, né? Então, quer dizer, eu espero muito que a gente volte o mais rápido possível. E então, vocês farão a página 24 até 28. Depois a tia retorna para nós corrigirmos. E o relato de viagem vocês poderão fazer depois, tá? Mas tem que fazer e deixar registradinho lá, ok? Então, fiquem com Deus. Uma boa aula. Daqui a pouco a tia volta para corrigir. Beijos!